O Sr. Tate era realmente um serial killer? Por que a Keisha gostava do Drew e não do Chris? E o porquê a Tonya odiava tanto o Chris assim? A primeira temporada da série mais querida da Record deixam várias teorias no ar, muitas mensagens subliminares, várias piadas de cunho pesado, referências a celebridades e artistas dos anos 80 e 90, e também muitas lições de vidas a serem filtradas. Rapaziada, eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade de fazer esse vídeo porque, cara, todo mundo odeia o Chris, é um poço muito fértil pra teorias, sem falar que é muita coisa pra filtrar, toda hora uma referência diferente. Nossa, se vocês quiserem mais pra frente eu posso comentar sobre esse episódio aqui de Todo Mundo Odeia o Chris. Tem esse cara aí, o Sr. Tate, essa figura tenebrosa aí, o olhar de psicopata. Mas hoje nós vamos focar em um personagem da série. Que personagem seria esse? Seria ele o responsável por toda a infelicidade que acontece na vida do Chris? Seria ele o responsável por tudo de ruim que acontece na família Rock? É o que vamos ver hoje. Pelo fato de Todo Mundo Odeia o Chris ser uma série muito complexa a ser analisada, diferente do outro vídeo, a minha conclusão vai se passar por três camadas. O primeiro vai ser os problemas que o Chris enfrenta ao longo da primeira temporada, por que ele os tem e o episódio que me deu o veredito final de quem é o responsável por tudo de ruim que acontece. Vamos começar falando do colégio dele, o famoso Corleone. Cara, falar desses temas aqui no YouTube é um pouco delicado, mas vamos lá. Você é negro, de classe baixa, americano, em pleno anos 80 e estuda em uma escola majoritariamente branca. O que tu acha que vai acontecer? Lógico que é o que a gente vê na série, né, mano? Humilhação, couro toda hora de um bando de arrombado que se acha melhor que os outros por causa de melanina. Professores te discriminando toda hora, falando pra te sentar no fundo da sala. Cara, eu me lembro que eu assistia isso na Record e me perguntava como um ser humano pode ser tão FDP e capaz de inferiorizar outro só por causa de cor, cara. E quando eu tava quase chorando, o cara me surpreendia e matava meu choro pela raiz. Ele era negro, e negro, e negro, muito negro mesmo. E usava negro, e mancava muito negro, e aqui também negro, e andava negro. Mas enfim, a Corleone toda, o Caruso, a Senhorita Morello, até mesmo o Greg, às vezes eram, na minha opinião, o maior problema que o Chris tinha na vida. Agora vamos falar um pouco da família e do seu bairro. A relação do Chris com os membros da família Rock é um pouco conturbada, pensamentos tóxicos, comportamentos odiosos por parte das mulheres da casa, enfim. Mas quando eu falo de relações tóxicas, eu não estou exatamente me referindo às atitudes dos personagens, dos membros da família para com Chris em específico. Sob o meu ponto de vista, a relação do Drew com a Tonya ou a do Julius com a Rochelle e todos os outros entre os filhos, entre os pais e entre os pais com os filhos são bem peculiares. Por exemplo, porque a Tonya na maioria das vezes sempre tá querendo ferrar com o Chris, sair por cima do Drew e chantageando o Julius pra conseguir o que ela quer. É claro que o Chris é a maior vítima da Tonya, mas mesmo que de forma menos escrachada, o Julius e o Drew também são. Os problemas que o Chris enfrenta com o Drew, por exemplo, não é pessoal. O cara não tem culpa de ter nascido mais alto, mais descolado. Ele só é ponto. E com relação ao Julius, podemos dizer quase o mesmo. O Julius pode ter sim um defeito de ser mão de vaca ali e tal, mas cara, isso não é mérito do personagem em si, é mérito da realidade das circunstâncias da vida que o Julius enfrenta, mano. O cara tem 3 filhos, uma mulher que vive toda hora se demitindo, trabalha em 2 subempregos que paga mal pra caramba. E por que que eu falo que a mão de vaca do Julius é culpa das circunstâncias e não mérito do personagem em si? Cara, se você pegar aí o episódio que ele começa a trabalhar na peixaria, segundo ele, além de ser um emprego só, dava muito mais dinheiro que os 2 empregos que ele tinha antes junto. Ele começa a se permitir um pouco mais, fazer uns agrados ali pra família. E se eu não me engano, na 3ª ou 4ª temporada, tem um episódio que ele começa a trabalhar na funerária do Sr. Omar. O cara simplesmente vira outra pessoa, distribui presentes pra todo mundo, enfim. Então eu meio que descarto o Julius e o Drew. A essa altura do campeonato isso já era um pouco esperado, né, família? E falando agora do bairro, a Bed-Stuy, o Jerome, até mesmo o Doc, são situações fatídicas na vida do Chris. O Jerome é um ladrão mesmo, cara. A gente não espera coisa boa vindo de um bairro, da rua. Da rua a gente não espera absolutamente nada, a gente já espera o pior. Mas mesmo com tudo isso, até dele às vezes conseguimos filtrar algo bom. Como da vez em que ele incentivou o Chris a pegar a Keisha, chamar ela pra dançar em tudo mais, quando ele quis ensinar o Chris a ser descolado, enfim, cara. Mais pra frente vocês vão entender o porquê que eu estou falando essas coisas. Agora, por que o Chris enfrenta tantos problemas assim na vida dele? Bem, pra começar, ele estuda na Corleone, que teoricamente na cabeça da Rochelle, ele estaria recebendo uma educação melhor, estaria seguro. O resultado disso foi o completo oposto, que eu já havia mencionado antes. O Chris tem problemas com a Tonya porque o Julius a mimou, mas existe um porém. Já ouviu aquele ditado? Os filhos são nada mais nada menos que um reflexo dos pais? De quem é a Tonya é um reflexo? Ah, fala sério. Eu não preciso disso, não. Meu pai tem 2 empregos. O Chris tem problemas com a criminalidade desenfreada porque quem escolheu o bairro... Quando eu tinha 13 anos, minha mãe convenceu meu pai a tirar a família dos conjuntos habitacionais. Minha mãe convenceu meu pai a tirar a família dos conjuntos habitacionais.
Agora, falando um pouco mais do episódio que eu havia mencionado antes, o episódio que me deu o veredito final é o 4º ou 3º da primeira temporada, que se chama Todo Mundo Odeia Linguiça. O episódio começa com o Chris andando pela Corleone, com vários olhares ali voltados pra ele, e pá, os alunos comentando sobre a briga dele com o Caruso, logicamente distorcida, né, pra pintar aquele estereótipo em cima do Chris. E cara, eu quero que vocês guardem muito bem esse personagem aí, o Dr. Raymond. Reparem nas várias indagações do Chris sobre ele. O Dr. Raymond era o diretor da escola. De jeito nenhum ele podia achar que eu tava arrumando encrenca. Depois disso, a cena corta pra família toda jantando, enquanto a Rochelle pergunta pro Chris se ele tá virando um Einstein lá no Corleone. E logo em seguida o Julius fica pé da vida porque não tem carne, e a Rochelle fala que não deu pra comprar porque ela saiu do serviço, porque segundo ela, desrespeitaram ela, mas olha a face dela. Essa face aí não engana ninguém, né, cara? Depois disso, a cena corta pro Caruso e o Chris tendo outro desentendimento. O Dr. Raymond interfere ali e percebe que, mesmo depois daquele guri endiabrar o Chris, o Dr. Raymond ainda trata os dois de forma igual, sem nenhum preconceito. Até o Caruso usar a sua expertise ali pra passar por anjo. E o Dr. Raymond compra do Caruso. Cara, mas isso, na minha opinião, não foi um caso de R em específico, tá ligado? Foi mais um caso de a palavra de um contra a palavra de todos. É lógico que o Dr. Raymond ia comprar do Caruso depois de tanta gente do Corleone ali fazendo a cabeça dele contra o Chris. Depois corta pra outra cena da Rochelle e o Julius. O Julius traz uma caixa de linguiça ali e ela começa a reclamar, e o cara simplesmente fala: mano, por que tu ainda tá querendo reclamar, mano? Tu só vive se demitindo por causa desse teu orgulho de merda aí. E ela ainda assim não aceita ser contrariada. Ela obriga a Tony a comer a linguiça porque ela não atura uma criança que não quer comer. Mentira, ela só tá tentando se vingar do Julius, querendo usar a justificativa dele, que é um cara que precisa, tem trabalha em 2 subempregos, o cara precisa de mais comida. Ele é grande pai de família, já ela é só uma garotinha, cara. Que hipocrisia, não? Coma essa comida mesmo que você não goste, porque é o que tem, mas eu posso me demitir, destratar os outros pelos motivos mais idiotas do mundo, que se dane a qualidade da minha família, a qualidade de vida de todo mundo, né? Em contraste com isso, você percebe a mimadez da Tônia, né, cara? Tudo isso proporcionado pelo nó cego do Julius. O pensamento da Rochelle tá sempre além, mano. É incrível isso. Ela sempre pensa em acontecimentos consecutivos que possivelmente vai afetar ela. Em contraste com isso, nós vemos o Dr. Raymond tentando ajudar o Chris, falando que sabe o quanto é difícil e pá. Tudo bem que ele fala que o Chris nasceu viciado e bibibi, bababá, mas cara, isso é muito fruto do racismo estrutural que se deu na década de 80, que foi a época que a série se passou, cara. É muito fácil pra gente pregar o Dr. Raymond pra Cristo, falar que ele é um merda do caramba, mas se formos parar pra pensar, todos nós, pelo menos uma vez na vida, já tivemos um pequeno pensamento preconceituoso. E o preconceito não está diretamente ligado a racismo em específico, tá ligado? É que nem, sei lá, a gente falar pra uma pessoa gorda parar de comer só porque ela não tem um prato de salada em casa. É mais ou menos uma ideia assim, entende? Quando muitas das vezes essas pessoas são assim, não por conta de fatores externos, e sim por pura e simplesmente genética. Quando o diretor fala só porque você não tem pai e aquelas outras coisas, ele meio que tá supondo umas circunstâncias que o Chris na cabeça dele vivia, que pra época eram relativamente normais. Em momento nenhum ele condena o Chris e sim tenta ajudar a entender o seu lado. Mano, percebem os diferentes contrastes que esse episódio tem entre o Dr. Raymond e a Rochelle. O Dr. Raymond, que tecnicamente deveria ser um FDP, é mais humano e compreensível do que a própria mãe do Chris, a Rochelle, que devia ser mais humana e compreensiva com ele. A conclusão mais óbvia que podemos tirar com tudo isso no final das contas é que a Rochelle e a sua arrogância e prepotência são sempre os maiores culpados do que acontece na vida do Chris. Ele só estuda na Corleone por causa dela, eles só moram na Bed-Stuy porque a Rochelle convenceu o Julius a isso. A arrogância e a soberba dela está sempre acima do conforto maior da família, cara. Pode perceber, no final das contas, dentre muitas lições que nós podemos filtrar dessa série, o maior recado é que não importa o quão fudido e na merda a pessoa esteja, se o outro praticamente na mesma situação não tiver boas intenções, muitas das vezes eles acabam sendo mais nocivos que aqueles que nós julgamos como nocivos. Você pode pegar como exemplo o Greg e a Tônia. O Greg, mesmo sendo branco e não tendo nenhum laço sanguíneo com o Chris, às vezes acaba sendo mais irmão do Chris que a própria Tônia, que sempre tá querendo seu mal. Ou o Dr. Raymond, que tem muito mais compreensão com o próprio Chris do que a Rochelle. Pobre ou rico não define coração ou índole, assim como sua aparência, religião ou raça define boa índole. O que define é o seu próprio coração, cara. E é isso que Todo Mundo Odeia o Chris me ensinou. Você pode pegar como exemplo aquele episódio lá em que entra um novato na Corleone, um novato negro, o Albert. E na cabeça do Chris ele seria muito mais amigo e teria muito mais em comum com o Chris do que o Greg, porque segundo o Chris, ele era negro, então ele entendia as dificuldades que o Chris passava. Só que o resultado disso, ao longo do episódio, foi o completo oposto do que vimos, né, cara? O cara pichou o muro, colocou
colocou a culpa no Chris, ainda por cima incentivou o Chris ao errado. Enfim, cara, eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Rapaziada, mais uma vez, isso foi só uma análise de um ponto de vista, tá ok? Vocês têm todo o direito de discordar das coisas que eu falei, vocês têm direito de concordar. Deixa aí nos comentários o que vocês pensam a respeito dessa minha análise, mas lembre, vamos manter o respeito, né? E se você curtiu, se inscreve no canal, deixa aí o seu like, o seu comentário, que eu vou estar respondendo todos, vou estar curtindo, dando um coraçãozinho, e muito obrigado. Valeu, galera.